Olá, meus alunos queridos, futuros químicos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre hibridização dos orbitais. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana, e a grande pergunta de hoje é: o que é hibridização? Para falar sobre hibridização dos orbitais, a gente precisa lembrar que, quando a gente falava de átomos, esses átomos eles tinham eletrosfera, núcleo e eletrosfera. A eletrosfera ela tinha no máximo 7 camadas, que eram também chamados de níveis. Dentro dessas camadas, nós tínhamos subníveis de energia, ok? Esses subníveis nós conhecemos como S, P, D e F. Esses subníveis, eles comportam um número máximo de elétrons. Então, eles comportam um número máximo de elétrons. Subnível S comporta 2 elétrons, subnível P, 6 elétrons, subnível D, 10 elétrons, subnível F, 14 elétrons. Ok, professora, entendi até aqui. Os orbitais são regiões de probabilidade máxima de se encontrar o elétron. Então, dentro da camada, eu vou encontrar o elétron dentro de um orbital, não vai ser em qualquer lugar dentro dessa camada. Nós vamos representar esses orbitais como caixinhas. Eles têm formas geométricas, então eles têm diferentes formas geométricas. O orbital S tem essa forma, né, mais circular. O subnível do orbital P, né, o orbital P, ele vai lembrar esse 8 aqui. Cada um dos orbitais eles têm formas específicas que nós vamos representar como caixinhas. Essas caixinhas são como as casinhas dos elétrons. E dentro dessas caixinhas, eu vou representar o elétron como setinhas, tá? Sempre com espinho oposto. Sempre em lados opostos, uma setinha para cima, uma setinha para baixo, ok. Dentro dessa casinha, dessa caixinha, que é o orbital, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. Então, se eu posso colocar no máximo 2 elétrons dentro do orbital, isso quer dizer que no subnível S, quantos orbitais eu vou ter? Um orbital. Subnível P, comporta 6 elétrons, então eu vou ter 3 orbitais. Subnível D, que comporta 10 elétrons, eu vou ter 5 orbitais. E o subnível F, que comporta 14 elétrons, eu vou ter 7 orbitais. 7 orbitais, ok. Para falar em ligações covalentes, porque tudo isso a gente está estudando para entender a hibridização dos orbitais. E a hibridização acontece para formar as ligações covalentes. Então vamos lembrar. As ligações covalentes, elas são formadas por pares de elétrons, 2 elétrons. Um elétron vem de um átomo e o outro elétron vem do outro átomo. Ou seja, cada caixinha representa uma ligação. Então, cada caixinha vai representar uma ligação. Para que um átomo faça uma ligação covalente, é necessário que cada orbital, que cada caixinha, esteja semi-preenchido, ou seja, com um elétron. Então, agora a gente vai entender um pouquinho melhor disso falando do átomo de carbono. Distribuição eletrônica do átomo de carbono, ele tem número atômico igual a 6, portanto, número de prótons, como ele é um átomo, número de prótons é igual ao número de elétrons, que vai ser 6 elétrons. Então, eu vou distribuir esses 6 elétrons, seguindo a distribuição eletrônica de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p2. Então, na última camada do átomo de carbono, ele tem 4 elétrons. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Distribuindo estes elétrons nos orbitais, nas caixinhas, que são representados por caixinhas, teríamos a seguinte distribuição, que eu estou mostrando aqui. Então, no subnível S da primeira camada, nós teríamos 2 elétrons.
No subnível S da segunda camada, teríamos também 2 elétrons, então seria uma caixinha preenchida. E no subnível P da segunda camada, nós teríamos 2 caixinhas semi-preenchidas. Então, olhando para isso, se eu sei que as ligações covalentes elas são formadas por caixinhas semi-preenchidas, o carbono ele poderia fazer apenas 2 ligações, certo? Mas nós podemos aqui fazer uma representação do CH4, tá? Carbono tá lá na família 4A, grupo 14, tem 4 elétrons na última camada, como a gente já fez a distribuição aqui do lado, né? 4 elétrons na camada de valência, estou fazendo a representação da fórmula de Lewis, ok. Cada hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, e eu sei que o hidrogênio e o carbono vão fazer apenas uma ligação simples. O carbono faz uma ligação com cada um desses hidrogênios e, portanto, ele tem 4 ligações simples. Como eu posso explicar essas 4 ligações do carbono? Eu posso explicar porque acontece a hibridização dos orbitais. E o que vem a ser essa hibridização dos orbitais? São as fusões dos orbitais atômicos, para que sobrem caixinhas com 1 elétron e assim a gente consiga explicar as ligações covalentes que foram formadas. Então, no caso do carbono, nós teremos 4 caixinhas, teremos a excitação do elétron dessa caixinha do subnível S e orbital S para o orbital P, ok? E, portanto, a junção dessas 4 caixinhas. Todos os orbitais, eles ficarão, portanto, semi-preenchidos, favorecendo a formação de ligações covalentes. Quantas ligações covalentes? 4 ligações covalentes, tá? Que tipo de hibridização é essa? Nós temos 4 caixinhas com 1 elétron cada uma, o que favorece, então, a formação das ligações covalentes normais. A hibridização vai ser do tipo, para saber a hibridização, eu tenho que lembrar que a ordem vai ser S, P, D e F. O orbital S, eu tenho apenas uma caixinha, então vai ser S. No orbital P, eu tenho 3 caixinhas, que é a PX, PY e PZ. Tudo bem? Vou circular aqui para vocês não confundirem. Então, S, PX, PY e PZ. Então, para formar as ligações covalentes dessa molécula de CH4, eu precisei utilizar 4 caixinhas que foram hibridizadas, que foram fundidas. Que tipo de hibridização foi? Um S com 3 P's, então foi SP3. Tudo bem até aqui, professora? Entendi. Então, agora eu vou passar para vocês, para facilitar essa verificação das hibridizações dos orbitais, eu vou passar uma regrinha. Vocês vão contar o número de pares de elétrons, número total de pares de elétrons ligantes. Apenas vocês vão olhar as ligações sigma. O que são as ligações sigma, professora? Ligações sigma são as ligações simples, né? São as primeiras ligações, são aquelas ligações em que os orbitais, eles se aproximaram de forma frontal. Então, na ligação sigma, a aproximação dos orbitais foi frontal. Nas ligações duplas ou triplas, eu tenho uma ligação sigma e tenho a segunda ligação pi, ou ligação sigma, pi e pi. As ligações pi são aquelas em que a aproximação dos orbitais foi lateral, tá? Então, a diferença entre ligação, que a gente vai chamar de sigma, que a aproximação dos orbitais foi frontal, e a ligação
em que a aproximação dos orbitais foi lateral, a gente chama de ligação π. Ok. Então, na ligação simples, eu tenho apenas uma ligação sigma. Na ligação, então essa é a simples. Na ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e uma ligação π. E na ligação tripla, temos uma ligação sigma e duas π. Ok, professora, então eu tenho que contar só o número total de pares de elétrons envolvidos na ligação sigma. Além disso, também tenho que contar o número de pares de elétrons livres. Ok, entendi. Sabendo de tudo isso, vamos aos exemplos práticos. Vamos começar aqui com o CH4, que a gente já viu. CH4. Para eu encontrar a hibridização do carbono, então, para eu encontrar a hibridização do carbono, eu vou enxergar esses pares de elétrons ligantes como caixinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 caixinhas. Vou desenhar essas caixinhas aqui embaixo. Ok, 4 caixinhas. A primeira é sempre S, porque a ordem vai ser S, P, D e F. Orbital S, tenho apenas um, né? Dentro do subnível S, eu tenho o orbital S. Dentro do subnível P, eu tenho 3 orbitais, PX, PY e PZ. Dentro do subnível D, eu tenho 5 orbitais e dentro do subnível F eu tenho 7 orbitais. Então, eu vou seguir essa ordem aqui, ok? Então, eu tenho 4 caixinhas, a primeira vai ser a S, vou sempre seguir essa ordem, que é a ordem de energia. Então, subnível S, depois eu vou para o PX, PY e PZ. Então, o átomo de carbono, ele sofreu hibridização do tipo S, não preciso colocar que está elevado a 1, porque eu tenho um S só, P3, porque foi utilizado 3 orbitais P. Ok, professora, então agora a gente vai para o CO2. CO2, eu vou fazer C dupla O. Vou olhar, vou completar os elétrons, né? Carbono só tem 4 elétrons na última camada, cada elétron está envolvido aqui em uma ligação. Ok. O oxigênio, ele tá lá no grupo 16, né? Antiga família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada, tá? 2 envolvidos aqui na dupla ligação. E eu tenho mais 4 elétrons aí fora para completar os 6 elétrons do átomo de oxigênio. Ok, então eu vou engrossar aqui essas ligações para ficar mais visível. E ele tem mais 4 elétrons aqui, 2 pares de elétrons. Ok, então agora a gente vai procurar a hibridização do carbono. Então, vamos olhar aqui a hibridização do carbono. Quantas caixinhas ele tem? Então, eu vou lembrar da minha regrinha. Eu vou contar os pares de elétrons ligantes, mas pertencentes à ligação sigma. Então, aqui me daria uma caixinha e aqui outra caixinha, certo? Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos colocar 2 caixinhas para o carbono, porque ele vai sofrer uma hibridização. Aqui eu vou colocar primeira caixinha S, segunda caixinha P. Que tipo de hibridização foi a do carbono? S, P, ok. Agora eu vou olhar o oxigênio, vou fazer de rosinha aqui. Então, eu vou ter uma caixinha que é um par de elétrons livres, a outra caixinha que é o outro par de elétrons livres, e vou olhar mais uma caixinha que é a ligação sigma que ele está fazendo com o carbono. Então, aqui o oxigênio tem 3 caixinhas, certo? 3 caixinhas, a primeira é S, a segunda é o PX, ou P1, e a terceira vai ser o PY ou P2. Então, eu tive uma hibridação do tipo sp2. Perfeito. Conseguimos entender a hibridização do carbono, que é o átomo central, e também do oxigênio. Vamos lá para mais
alguns exemplos, né, gente? Então, agora a gente vai fazer a água. Então, na água eu tenho oxigênio com 6 elétrons na última camada e hidrogênio com 1 elétron na última camada. Então, vou fazer a ligação aqui entre o oxigênio e o hidrogênio. Que tipo de hibridização o oxigênio vai fazer? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 caixinhas, certo? 4 caixinhas para o oxigênio. Vou desenhar as 4 caixinhas dele aqui. 4 caixinhas. Primeira S, PX, PY e PZ. Então, eu tive um S e 3 P's, hibridização do tipo sp3. Beleza, professora? Agora a gente vai para o PCl5. Lembrando que o fósforo aqui ele vai ser uma exceção à teoria do octeto, tá? Ele vai sofrer uma expansão do octeto. Então, vamos olhar aqui. Fósforo tem 5 elétrons na última camada. Vou desenhar os 5 elétrons dele aqui na última camada. Ao redor dele, eu vou ter cloro. O cloro, ele tá na coluna 17. Então, ele tem 7 elétrons na última camada, né? Grupo 17, família 17. Vou desenhar aqui. 7 elétrons na última camada. E eu tenho 5 cloros ao redor desse fósforo. 5 cloros ao redor desse fósforo. Então, aqui vai formar uma ligação, outra ligação, outra ligação, outra e outra, ok. O fósforo está sofrendo uma exceção do octeto, expansão do octeto, ele está ficando estável com 10 elétrons na última camada, né? Isso acontece com os átomos da tabela periódica a partir do terceiro período. Ok. Então, aqui eu preciso entender a hibridização que está acontecendo no fósforo, hibridização do fósforo, que é o átomo central. Nesse caso, vamos pensar aqui. Eu tenho uma caixinha, ligação sigma, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 caixinhas. Vou desenhar as caixinhas aqui no cantinho, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixinhas desenhadas. Deixa eu apagar aqui para não te confundir. Ok. 5 caixinhas. A primeira é S. A segunda é P1, PX, PY, PZ, DX. Então, eu usei 5 caixinhas e a hibridização dele vai ser... Vou colocar aqui de vermelho para diferenciar. S, porque ele usou um S. Quantos P's ele usou? 3, então SP3. E também usou um D. Então, a hibridização é SP3D. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Se inscrevam no meu canal, que é o canal no YouTube Quimicana. Um beijo e até a próxima aula.